Olá, compatriotas! Antes de começar o nosso tão especial novo vídeo, queremos muito agradecer a vocês pelos 114 inscritos. Mesmo que pareça pouco, é uma grande conquista para nós. Sério mesmo, muito obrigado a todos vocês. Hoje, em mais um vídeo do Compatriotas, temos o prazer de apresentá-los o terceiro vídeo do tão especial Discovery Cleitinho. Já fizemos um vídeo sobre um clube europeu, sobre um brasileiro, então vamos fazer um sobre o nosso tão querido Brasil, ou carinhosamente apelidado, Seleção Canarinho. Não contaremos um episódio feliz sobre o nosso Brasilzão. Aliás, contaremos o episódio mais triste da nossa história, com toda certeza mais até que o 7-1. Um episódio tão triste que foi nomeado de Maracanaço. Então senta aí se tu estiver em pé e vamos para mais uma descoberta de Cleitinho. Como em todo episódio desse quadro, primeiramente iremos te introduzir a história. A Copa de 50 deixava os torcedores da amarelinha muito esperançosos. O porquê? A Copa era no Brasil, por motivos que prefiro não comentar. E como o torneio já havia se tornado gigante e pelo Brasil ser um anfitrião, havia muita expectativa naquele elenco, que contava com um membro da realeza, o príncipe, ou com o nome de batismo, Danilo Faria Alvim. Era extremamente talentoso e recebeu seu apelido por enorme qualidade. O lado azul daquela Copa de 50 era um dos elencos mais fortes da competição. O Obdúlio Varela comandava o Mortal Celeste. Só para relembrar, o Uruguai já havia sido campeão na primeira edição da Copa. Os uruguaios levantaram a taça Jules Rimet. A competição contaria com 13 times. Aí você tá pensando, como baralhos, uma competição pode ter número de equipes ímpar? Enquanto tu tava aí bravinho, um inscrito que tem intelecto encontrou um padrão que consistia em 4 grupos de 3 equipes, tendo uma equipe a mais em um grupo. Ele tá certo? Não, a competição tinha 4 grupos, o grupo 1 e 2 tinham 4 equipes, o grupo 3 tinha 3 e o grupo 4 tinha 2. Então aquela competição já começava como? Massa! A divisão de classificação para a final também era uma beleza. Não importava se você tivesse caído num grupo de 4 equipes ou de 2, só um ia se classificar. Depois dessa divisão de classificações para a final, vinha um quadrangular, onde cada equipe se enfrentaria uma vez, e quem terminasse com mais pontos ganhava a maior competição da história. Outra curiosidade, na época cada vitória valia 2 pontos. Nessa primeira fase, o Brasil era um dos azarados, que jogariam com 4 seleções, que no caso eram a seleção mexicana, a fortíssima Suíça e uma das maiores seleções de todos os tempos, a Iugoslávia. O Brasil demonstrava que o ideal de ser campeão poderia ser uma realidade. Na primeira partida para 80 mil pessoas, o Brasil goleou a seleção mexicana, dando de presente de chegada para os latinos 4. Isso mesmo, 4 gols. Na segunda partida, encararia a Suíça. O jogo no Pacaembu trouxe ao Brasil uma primeira dúvida sobre as capacidades daquela equipe. O empate em um jogo tenso fazia os torcedores temerem o jogo contra a Iugoslávia. Preocupação essa que não durou muito, quando em mais um jogo no Maracanã, o Brasil fez 2-0 na forte seleção europeia. O público daquela partida era de fantásticas 140 mil pessoas. A seleção da terra dos Campos Verdantes e um litoral com mar quase transparente era a sortuda daquela competição. Jogaria apenas um jogo esse que seria contra a péssima seleção boliviana. Então no dia 2 de julho de 1950, a seleção uruguaia, para 5 mil pessoas no Modesto Independência, fez 8. Exatamente, a seleção do Uruguai fez 8-0 na Bolívia. Então tínhamos para o quadrangular a seleção brasileira, a uruguaia e as representantes europeias, Suécia e Espanha. O Brasil fez seu primeiro jogo do quadrangular contra a Suécia. Pela terceira vez em 4 jogos, o Brasil jogaria no Maracanã. Dessa vez para 138 mil pessoas. O público motivou tanto a seleção da casa do Cristo Redentor que o Brasil fez 7-1. Isso, 7-1 na seleção sueca. Já o Uruguai jogou a primeira partida contra os espanhóis, onde conquistou apenas um pontinho. O resultado deixava a seleção brasileira entusiasmada com a possibilidade de cada vez mais próxima Jules Rimet em mãos amarelas e verdes. O segundo jogo brasileiro era contra os espanhóis, mais uma vez no Maracanã. O público era de 152 mil pessoas. A seleção brasileira tinha um pé atrás quanto aos espanhóis, pois tinham tirado pontos da seleção uruguaia. Essa insegurança foi totalmente exterminada ao início da partida. O Brasil aplicou sua terceira goleada naquela competição, 6-1 em cima do país das famosas touradas. O povo que tanto lotou os estádios não poderiam estar mais felizes. Um simples empate na última rodada faria com que o Canarinho fizesse o mundo um pouco mais brasileiro. O Uruguai fez o que podia para se manter vivo, 3-2 na seleção do Zlatan. Devido ao favoritismo brasileiro, os uruguaios temiam tanto os brasileiros que no vestiário, momentos antes da partida, o técnico Juan Lopes Fontana disse que sua seleção deveria adotar uma estratégia mais defensiva, em que aquela seria a única maneira de enfrentar os brasileiros. Depois que ele saiu, Varela, capitão do time, disse ao time: "Juancito é um bom homem, mas hoje ele está errado. Se jogarmos defensivamente contra o Brasil, nosso destino não será diferente do da Espanha e da Suécia." Naquela noite, os uruguaios começaram determinados, uma vez que o empate daria o título amarelinha. O discurso de Varela deu muito certo e funcionou, até que aos exatos 47 minutos
minutos, Friança abriu o placar para os brasileiros e fez com que milhões de torcedores amarelos e verdes espalhados pelo mundo pudessem colocar uma das mãos na taça Júlio Cimento. Mas os uruguaios trouxeram um facão e cortaram as mãos dos brasileiros. Aos 66, Chafino mantinha vivo o sonho do título e aos 79, Guigia eternizou a foto mais triste do futebol. É possível que 200 mil pessoas em um estádio não emitam nenhum barulho? Não, os únicos que ecoavam no Maracanã eram de extrema tristeza. A foto que vocês estão enxergando acabou com a carreira do goleiro brasileiro Moacir Barbosa. O episódio dessa imagem fez com que ele fosse eternamente odiado. O próprio disse que agradeceu o 7-1 para que esquecesse um pouco o episódio mais triste de sua carreira. Mas mesmo com tanta tristeza, isso pode ter feito com que o Brasil ganhasse 3 Copas com o Pelé, uma vez que o rei viu seu pai chorando ao lado de um rádio e fez a promessa que ganharia uma Copa para seu pai. Os uruguaios e os latinos em si apelidaram o episódio de Maracanazo, mas ficou mais conhecido pra gente como Maracanazo. Enfim, essa foi a história mais triste da seleção pela circunstância, e disso levamos um aprendizado: não façam Copa no Brasil, porque vai dar ruim. Esse foi o vídeo de uma das maiores histórias do futebol mundial. Mas você sabe qual é o maior clube de Alagoas segundo a Wikipédia? Se quer saber a história desse clube, clique no card aqui em cima. Acabou! Deixe seu like se tiver gostado, se inscreva e compartilhe. Valeu, falou, e como diria o nosso editor, roteirista, investigador, profissional, Pedro William, um beijo no popô. Eu só desisti de encontrar a resposta de tal, então eu aconselho que vocês façam o mesmo. Tchau!